Oportunidade de, quando nós errarmos, nós nos arrependermos e trazermos diante de Deus. O prazer de Deus é perdoar os nossos pecados. Quando Paulo estava escrevendo a segunda carta a Timóteo, ele fala ali no capítulo 2, no versículo 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que todos tenham conhecimento da verdade. Mas qual é a verdade que Paulo estava falando? A verdade é algo incontestável. Não se pode negar um fato verídico. Nós podemos distorcer um monte de coisas, mas negar uma veracidade de um fato nós não podemos. Biblicamente, hoje, quando eu vinha vir de Passo Fundo com a Valéria e com a Gitardezinha, eu olhei, era 17 horas e 17 minutos, e eu disse para a Valéria o versículo de João, né, que fala a respeito da verdade. Então, o que é uma verdade? A verdade é algo que aconteceu, a verdade é algo que Deus falou, que Deus nos instruiu, e que o ser humano não tem como contestar essa verdade. Mas, verdadeiramente, ele morreu por nós na cruz do Calvário e dá uma oportunidade para mim, pecador, estar aqui na rádio, falando para vocês, falando para os ouvintes, de algo tremendo. Eu estava aqui antes falando para o Bruno, que eu tenho uma amiga minha, que ela disse que ia assistir, ela está em Porto Alegre. Ela é uma senhora já, e eu tenho aprendido muito com ela, porque ela é judia, né? E os judeus têm o privilégio de ter um conhecimento mais aprofundado das escrituras, que muitas vezes que nós não estudamos o judaísmo, né? E quem recebeu de primeira mão foi o povo hebreu, né? E o cristianismo veio séculos depois. E hoje eu trago uma palavra para você que está em casa. Quando você erra, quando você machuca alguém, e você se arrepende, o que você faz? Pede perdão. E muitas vezes, o povo de Israel machucava quem? Deus, o Criador. Como os hebreus dizem, Hashem, ou Hashem, que quer dizer Deus. Porque quando a nação de Israel pecava, ele estava ferindo o coração daquele que com amor criou. Com amor, a partir de um homem e de uma mulher, ele faz a nação de 3 milhões de pessoas sair do Egito. Então, quando Deus fala com Abrão e transforma ele em Abraão, Deus fala com Sarai e transforma ela em Sara. Abraão é o salvo, Sarai não, mas Sara é salva. E tem uma promessa no seu ventre. E engraçado de tudo isso, que séculos depois, esta nação tinha 3 milhões de pessoas. E nessa época não existia o Evangelho, mas era pela Torá. A palavra Torá, ela quer dizer lei, mas não com o pé da letra como nós conhecemos a lei. Porque a lei de Deus, ela não é para punir o homem, mas é para ensinar. A lei de Deus não é para aprisionar o homem pela lei, mas para libertar o homem do pecado. Então, Torá significa ensinamento, libertação e graça, porque é através disso que nós chegamos nesse contexto. E nós vamos entender que no mês passado foi comemorado o Ano Novo Judeu. O Ano Novo Judeu foi do dia 4, há um mês atrás, do dia 4 para 5. Vamos entender que a noite do judeu não começa às 24 horas ou às 0 horas. Ela começa às 18 horas ou no pôr do sol. Então, da sexta-feira, no entardecer, até a sexta-feira de sábado, dia 5 de setembro aqui no Brasil, lá em Israel se comemorava o Dia do Perdão. É quando a nação de Israel para tudo. Tudo para em Israel, para um jejum de 24 horas de arrependimento, de oração e de meditação.
Porque não basta somente nós abrirmos a boca e dizer para a esposa, para o esposo, para o amigo, para o irmão, para o pai, para a mãe, me perdoa. Não é assim. O dia do perdão é o dia que a nação se arrepende dos seus maus caminhos, dos seus maus feitos. Já imaginou que essa palavra não é para Israel, mas foi dada a Israel, mas pelas Escrituras é para todos nós. Já viu se a nação brasileira dobrasse o joelho, jejuasse 24 horas no dia 5 de setembro de 2022 que passou? Tanta coisa ruim acabar nessa nação, tanta mentira, tanto engano, tanta, como hoje está na moda, tanta fake news, né, que é a notícia falsa, a notícia mentirosa. E Deus conhece o coração de todos nós. E o interessante é que no Tanakh, que o Tanakh é o Velho Testamento, é a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é composta só do Velho Testamento e da Torá, dos livros históricos e dos livros proféticos. E eu trouxe aqui um apanhado de algo que eu fiz na faculdade há muito tempo atrás, e que hoje, nós conversando, ela fez uma publicação e eu lembrei de um trabalho que eu gostaria de falar para você um pouco a respeito do dia do Yom Kippur. Nos últimos tempos nós não comemoramos, mas nós já fizemos jejum na igreja nesse dia do Yom Kippur, porque não é o dia dos judeus, é o dia do povo, é o dia do salvo, porque o mesmo Deus que deu a palavra para Moshe, que é Moisés, no deserto, e deu os mitzvah, que são mandamentos, para que Moisés compilasse a Torá, é o mesmo Deus que nós servimos aqui em Palmeira das Missões, é o mesmo Deus que você está servindo aí na sua casa. Amém? Baruch Hashem Adonai. Queridos, a palavra que eu quero trazer para você, Yom Kippur, mas eu não estou pregando judaísmo para você, eu estou pregando a palavra de Deus, a palavra de Hashem, a palavra de Adonai, a palavra do Senhor. Queridos, porque muitas vezes, Bruno, eu estava no congresso e eu falei algumas palavras em hebraico e as pessoas disseram que nós estávamos ali querendo judaizar o Evangelho. Mas o Evangelho surgiu de onde? O Evangelho, de onde ele surgiu? Quem é que inventou o Evangelho? De onde surgiu a Bíblia? De onde surgiu o Novo Testamento? O Novo Testamento e o Velho Testamento surgiu de Israel. Interessante que algumas religiões querem tirar Yeshua HaMashiach, que é Messias, o prometido de Israel, e trazer para a sua religiosidade. Não? Yeshua HaMashiach é o prometido de Israel, para todos nós. Muitas vezes você vai ver, mas os judeus não aceitaram Jesus. Mas vamos entender uma questão de época e tempo. Se você estivesse em Israel há 2000 anos atrás e passasse um cara cabeludo, barbudo, seguido por um monte de gente assim, meio maltrapilho, e você estava lá no templo, no conforto do templo, amigo de Anás e amigo de Barrabás, e você era um dos 71 do Sinédrio, você ia aceitar que um cara que andava no meio da montanha, carregando ovelhas, sentado na terra, viesse mudar a tua religião? Não ia aceitar. Então a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas os seus não receberam em parte. Quem é que seguia Jesus? Quem eram os 120 que eram assiduamente seguidores de Jesus? Eram os 12 mais os 108 que seguiam Jesus. Por onde Jesus andava, aqueles 120 seguiam Jesus. Eles eram judeus, eles eram descendentes das tribos de Israel. E o interessante é que, quando eles chegavam numa cidade, os milagres aconteciam e a multidão seguia Jesus, recebia Jesus. Quem eram eles? Era o povo hebreu, o povo de Israel, não eram das outras nações. Mas quem condenou Jesus? Quem era Pôncio Pilatos? Ele era romano, encarregado de cuidar do território ali. Quem era Anás e Caifás?
Anás e Caifás, eles não eram descendentes da tribo de Levi. Eles eram politicamente indicados para ocupar o cargo de sacerdote e de sumo sacerdote. Por isso que o ministério deles era corrupto, enganador e mentiroso. E eles eram assassinos. Por isso que eles não entenderam a verdade de Jesus. Porque aqueles que tinham a presença do Espírito Santo, porque a palavra Espírito Santo ela vai aparecer somente no Novo Testamento, no Brit Hadashah, Novo Pacto. Né? No Antigo não se tinha a palavra Espírito Santo, mas o Espírito de Deus. Não é verdade? Está na palavra de Deus, está na minha e na sua Bíblia. Então, os seguidores de Jesus, os judeus, morreram por amor a Ele. Tudo bem? E quando nós chegamos aqui na RAI, nós falamos no dia do perdão. E muitas vezes nós temos que nos arrepender porque nós erramos. Nós fazemos as coisas do nosso jeito e nós não sabemos muitas vezes o que está na Escritura. Você já imaginou que se todos nós cumpríssemos as Escrituras, aí você vai me dizer assim, mas as festas, as 7 festas, as grandes festas é para os judeus. Não, é para quem quer para o céu, porque lá no céu não mudou, né? Não mudou, nós somos evangélicos, somos, mas tem coisas que os evangélicos não cumprem e deveriam cumprir. Então eu quero trazer um versículo da palavra de Deus que está em Levítico 23, 27. Capítulo 23 e versículo 27, que diz assim: Ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação, que é o dia do perdão, o dia do Yom Kippur. Tereis santa convocação, e afligirei as vossas almas, ou seja, arrependimento, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ou seja, eu vou oferecer o meu melhor para Deus. O meu melhor para Deus. Então, o dia do perdão, segundo aqui na Bíblia Sagrada, em Levítico, capítulo 23, versículo 27, ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Amém? Queridos, é interessante que os judeus, até hoje, eles cumprem as 7 grandes festas de Israel. E o Yom Kippur é um dia que todo Israel para. O exército de Israel para, o comércio de Israel para, é feriado, os políticos de Israel param, o trabalhador, todo judeu para. Por quê? Porque é o dia em que se arrepende, o dia em que nós nos arrependemos, né? O dia que o judeu faz isso, já viu se o mundo inteiro tirasse o mesmo dia para se arrepender dos pecados, não haveriam guerras, né? Mas isso é coisa de judeu. Nós evangélicos, muitas vezes, isso é coisa dos judeus. Não é coisa de judeu, não. É de quem quer ser salvo. Pastor João, você está distorcendo as escrituras. Então você usa uma parte das escrituras e não usa as outras. Olha lá na parte da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, vê quais são os mandamentos. Mas tem coisa que era para judeu, tem coisa que é para nós. Verdade. Verdade. Essa semana eu estava fazendo um estudo, e nós somos aqui descendentes de Jefte, porque Noé teve 3 filhos. Sem, semitas, Cã, os cananeus, cananitas, né? E o Jefte. Nós somos descendentes por quê? Por causa que há toda uma pesquisa, todo um trabalho, os filhos de Deus e os portugueses, e nós que viemos para o Brasil. E o interessante de tudo isso é que nós somos descendentes de Abraão, entendeu? Nós somos descendentes de Noé, nós somos descendentes de Adão. Então, muitas vezes
as pessoas dizem assim, mas vocês são descendentes de Sem? O judeu é descendente semita, né? Que Sem é o originário da nação de Israel. Mas Jefté também é filho de Noá, que é Noé. E nós somos brasileiros, os portugueses, os espanhóis são descendentes desse filho de Noé. Acontece que no ano de 1500, quando em 1480 e poucos, havia algo chamado Inquisição Espanhola. O que era a Inquisição? A Inquisição era a Igreja Católica Apostólica Romana inquirindo as pessoas e obrigando elas a serem cristãos. E os hebreus que não aceitassem o cristianismo da época, eles eram queimados, eles cerrados ao meio, eles eram assassinados. E isso a história não pode negar, isso a igreja não pode negar, porque é um fato, é uma verdade que aconteceu. E muitos, para fugir da Inquisição que estava acontecendo em Portugal também, vieram para o Brasil nas caravelas que popularizaram o Nordeste brasileiro. Então, nós temos uma porção de aproximadamente 70% da nação brasileira tem alguma coisa de hebreus, de descendência judaica. É interessante que o Brasil é muito abençoado por isso. Vocês já prestaram atenção que quando as nossas lideranças brasileiras estão alinhadas com Israel, parece que tudo vai bem? Mas quando politicamente nós nos desalinhamos de Israel, parece que as coisas travam? Porque nós temos algo. O Brasil é muito especial para Israel. Porque a nação de Israel, em 1947, o presidente da 199 Assembleia Geral da ONU era um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E Oswaldo Aranha, presidindo esta Assembleia, ele negociou com vários países votações para que, quando fosse votar a criação do Estado de Israel na Palestina, fosse aprovado. E ele costurou politicamente com vários países ali, e no dia da aprovação, Israel foi aprovada a ser novamente uma nação. Ou seja, quase mais de 1900 anos Israel, o povo hebreu ficou sem território. O povo hebreu ficou vivendo de favor da casa dos outros, né, Lucia? Você que está me ouvindo aí, você que entende disso. Porém, quando é criada a nação de Israel, as nações árabes, em 1948, começaram guerra incessante contra o Estado Novo de Israel. Israel, que teve rei como Davi, rei como Salomão, teve rei como Saul, poderosos reis, e que dominaram, agora o seu povo estava sem casa, sem uma terra, sem um lar. Desde o ano 70, conforme narra as Escrituras, quando o general Tito entra em Jerusalém e dispersa a dispersão do povo judeu pela Europa. E muitos vieram para o Brasil mais tarde. O que vem dizer? Então, a nação de Israel, ela é o centro do universo. Jerusalém é o centro nervoso do universo. Tudo acontece no mundo espiritual, vai ser em Jerusalém. É inegável que Deus tem algo tremendo com essa nação e com o povo judeu. Se nós formos olhar para a história dos últimos anos, quem foram os prêmios Nobel de Medicina, de paz, de saúde, um monte de coisa, são tudo descendentes de Deus, na sua maioria. Uma nação tão pequena, muito menor que o Rio Grande do Sul, poderosa belicamente, temida belicamente. Por quê? Porque há uma mão que protege Jerusalém, protege Israel. E como diz nos Salmos, orai pela paz em Israel, orai pela paz em Jerusalém, para que tenhamos paz. Entendeu? Deus está nos ensinando como nós nos protegermos e como nós abençoarmos para sermos abençoados. Abençoe Israel e você será abençoado. Então, no dia do Yom Kippur, Israel todo para. E foi na guerra de 1973, no dia do Yom Kippur,
que 9 nações organizadas, 9 nações, se organizaram para, nesse dia, atacar Israel. 4 davam assistência e 5 nações atacaram Israel no dia em que eles oravam, no dia em que eles jejuavam e no dia que eles pediam perdão. E olha só, eles saem do jejum, eles saem da oração para combater o inimigo. Eles não estavam preparados para uma guerra, mas o rei do Egito estava preparado para atacar nesse dia, porque sabia que iam pegar aquela pequena nação de surpresa com um aglomerado 10 vezes mais forte do que Israel. Só o que eles não sabiam, que muita gente não sabe, é que Hashem, o Deus de Israel, é o Todo-Poderoso. E a história conta de que Israel começou a pelejar e a perder. E então Israel sai de uma posição de guerra e entra pelo lado do Egito, destruindo as naves do Egito, ou seja, aviões de guerra do Egito, e eles ganham a guerra do Yom Kippur. E eles prevalecem com um povo muito menor, com um exército muito menor, mas quem estava por detrás? O Deus de Israel. Eu amo demais falar de Israel, eu amo demais porque é a palavra. E quando nós falamos de Israel, nestas guerras de Israel, a história conta, um general hebreu conta que um soldado de Israel, ele foi e se perdeu na guerra nas montanhas e se viu sozinho. De repente ele foi cercado por um exército palestino. E ele pegou o fuzil, colocou no ombro e botou o rosto em terra e clamou pelo socorro divino. E ele ficou ali e ninguém tocava nele. Ninguém tocava nesse soldado. De repente ele olha e todo aquele exército estava prostrado como ele estava prostrado. Então ele se levanta e começa a sair com o fuzil em rendição. E quando ele se levanta, todos os soldados, que ali era uma companhia inteira, estavam em rendição. E ele não entendeu. Ele cruza o fuzil e ele passa, e todos eles, os inimigos, começam a seguir aquele soldado. E aquele soldado começou a marchar, até chegar no batalhão aonde estava o seu batalhão, os seus comandantes, os seus companheiros, os seus soldados, companheiros de guerra. E aquelas filas de soldados palestinos rendidos. E Israel, no primeiro momento, só vê um soldado judeu e uma multidão de soldados rendidos atrás dele. Eles não entendem, eles não compreendem como só um soldado me aprisiona centenas de soldados. Aí Israel imediatamente rende todos aqueles soldados e aprisiona prisioneiros de guerra. Aí eles pegam os oficiais palestinos e levam à presença dos oficiais, comandante de Israel, e o comandante de Israel pergunta para o comandante da Palestina e diz assim: mas como vocês, com centenas de soldados fortemente armados, vocês se renderam para apenas um soldado hebreu? Aí o comandante da Palestina, do exército árabe, diz assim: comandante, nós somos treinados para lutar contra homens, mas não contra anjos. Glória a Deus. Você vê o compromisso que Deus tem com o seu povo. Deus nunca abandonou a sua nação. A Bíblia diz que é para nós entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele e crer que tudo ele fará. Eu creio que quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, nós cremos que tudo ele fará por nós. Glória a Deus. Então, quando nós nos arrependemos, Israel, ele se volta e se arrepende, voltam para Deus. E Deus perdoa, porque o interessante é que Elohim, ele está sempre disposto a receber o nosso arrependimento, o nosso pedido de perdão, né? Porque
Aquilo que Paulo escreve para Timóteo, que o prazer de Deus é que todos os homens sejam salvos e que todos tenham conhecimento da verdade. O que é verdade? Nós estamos aqui pregando algo de Deus, não nosso, né? O conhecimento é algo fantástico. E como é que nós aprendemos? Como é que nós aprendemos no colégio? Estudando, né? Como é que nós aprendemos na Bíblia Sagrada? Estudando. Quando é que nós aprendemos sobre a história do povo de Deus? Estudando. Então, que Deus venha nos abençoar e nos encher da presença dEle. Então, que o dia do Yom Kippur é o dia que as famílias se reúnem para pedir perdão. E a Lucy estava me lembrando hoje, de tardezinha ali, que nós estamos no ano judaico 5.783 no calendário hebraico. E no calendário gregoriano, que é o nosso, nós estamos em 2022. A nação de Israel, em 2018, no nosso calendário, ela cumpriu 70 anos de criação ou de recriação, né? E a palavra de Deus diz nos Salmos 90, que o tempo de uma vida é até 70, 80, e o que passar é muito enfado e canseira. Escuta o que eu vou dizer para você. O tempo de uma vida é 70 anos. Israel já tem o tempo de uma vida. Significa que ela está madura, não é isso, você? Ela está madura. E se ela está madura, ela está preparada para ser colhida. Ou seja, daqui para frente, nós estamos na dispensação de Deus. A qualquer momento, não. Mas nós não vivemos um período assim, guerra aqui, guerra ali. Não são períodos de dor, de sofrimento, não para todos, mas para muitos, né? Mas ainda não é o fim. Logicamente que não temos uma data certa. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse que daquele dia, e ora, ele não sabia, nem os anjos sabiam, nem o homem sabe, eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe. Mas que Jesus já está prontinho, preparado, conforme João 14 diz que ele foi preparar lugar para nós, e que lá há muitas moradas, tem uma moradinha para você, para mim, para todos nós. Mas nós precisamos fazer o dia do perdão na nossa vida, fazer o Yom Kippur nas nossas vidas, ou seja, nos arrependermos. Porque aquele que não tem pecado, o que o Senhor Jesus disse para o povo judeu? Que quem estava com pedras para apedrejar a mulher que havia sido apanhada em flagrante adultério. Você já viram uma pessoa ser apanhada em flagrante adultério e não ter nenhum homem preso, só a mulher? Por que será que o cidadão não foi preso? Preconceito. O homem podia fazer o que queria, mas a mulher não. Era uma coisa da época. E qual era o castigo? Pedra, apedrejamento. Ei, escute o que eu vou dizer para vocês. Tem um monte de pecador por aí, cheio de pecado, mentiroso, enganador, não paga a conta, traidor, não trabalha, sonega, sonegador. Sabe o que é sonegador? Aquele que tem um negócio ali e não paga imposto. É pecador também. Mas se alguém de nós cometer um pecado, um erro, aponta o dedo e difama a gente de tudo que é lado, mas não olham o rastro de sujeira que eles fizeram na vida deles. Estão me entendendo? Aquela mulher havia sido presa pelaquela turma que jogou lá em Jesus. Jesus disse para ela, vai e não peques mais. Mas Jesus disse para aqueles homens, aquele que não tem nenhum pecado que joga a primeira pedra. Ela não foi apedrejada. Por quê? Porque o povo hebreu é consciente que eles eram pecador. Agora, se fosse no Brasil, tinha matado a mulher apedrejada. Porque tem muito pecador por aí jogando pedra, olha para o espelho dos outros, mas não olha para o espelho em casa, e só Jesus na nossa vida. Te arrepende, tá bom? Assim como todos nós precisamos nos arrepender. Quer aprender mais sobre o dia do Yom Kippur? Me procura, né? Vou ter o maior prazer para nós discutir.
porque é muito maior disso que nós falamos aqui, né? Porém, algo de Deus para você em especial nesta vida, que Deus tem para você e para mim, né, Bruno Carol? A todos vocês que estão nos ouvindo, já está encerrando aqui. É tão bom falar de Jesus, que passou tão rápido. Eu achei que eu não ia ter 10 minutos de fala aqui, não ia ter. Mas Deus é bom, né? Deus é bom. Quero mandar um abraço para você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo. O ano que vem, vamos lembrar desta data ali, do dia 4 para 5 de setembro, e vamos fazer um jejum de 24 horas. Isso não é coisa de judeu, isso é coisa de quem quer para os céus, quem quer ser salvo, quem um dia quer estar com o Salvador. Eu e você, nós queremos. Então, que você possa se arrepender sempre, tá bom? E quando a gente ofende alguém na casa da gente, a esposa, a gente tem que te pedir perdão, não é? Né? Não é dormir um virado para cada lado, né? Dona Valéria, um abraço para você que está me ouvindo ali. A gente sempre se perdoa, né? Quem disser que não perdoa, agora tem casal que briga e fica uma semana mesmo sem conversar, irmãos que ficam iniminizados pro resto da vida, porque o perdão, a Valéria diz que o perdão cura, né? O perdão cura. Elohim, Elohá, quer dizer, Deus que salva, que possa salvar você, que possa curar você e que possa restaurar a sua vida. Obrigado, Carol, obrigado, Bruno. Deus os abençoe. Vamos orar, você que está em casa, que está nos ouvindo, assistindo. A palavra de Deus diz que orar é falar com o Criador. Soberano, Pai querido, eterno, Criador dos céus e da terra, de todo o gênero humano. É o Senhor que nos une, ó Papai querido, nesta oportunidade. Nesta oportunidade, Papai, que nós falamos do primeiro ser, Adão, Abraão, Noé, exemplos para as nossas vidas. Somos cheios de falhas, Pai, e de erro, mas o Senhor conhece as intenções dos nossos corações. Que nesta grande oportunidade o Senhor venha abençoar a rádio aqui, todos os que vêm pregar a Tua palavra, em especial aqui ao Bruno e a Carol, que cederam esse espaço para que nós pudéssemos falar do Teu perdão, porque o Senhor é rico em perdoar, o Senhor é rico em aceitar as nossas súplicas, os nossos pedidos e as nossas orações. Que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor abençoe esta nação brasileira, 215 milhões de pessoas que precisam dos teus cuidados. Abençoa as autoridades, segundo está ali no livro de Romanos, capítulo 13, e no capítulo 2 da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. As autoridades, Pai, sejam abençoadas e tenham sabedoria, e que nós vivemos um tempo em que longe não está mais o Senhor Jesus, que em breve Jesus vai voltar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor te guarde, que o Senhor dirija a sua vida, que Ele te abençoe na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, por onde quer que andares, em nome de Jesus. Eu agradeço. Amém. Amém. Maravilhosa mensagem.